Olá pessoal, hoje vamos falar sobre enzimas. As enzimas são substâncias extremamente importantes no nosso organismo porque elas auxiliam praticamente quase todas as reações do nosso corpo. Sem a presença das enzimas não seria viável as reações que nós necessitamos no tempo que elas devem ocorrer. Então, nós podemos definir as enzimas como catalisadores biológicos. Catalisadores são substâncias que são utilizadas para acelerar reações químicas. Se nós estivermos pensando nas reações que ocorrem dentro do nosso corpo, então elas serão catalisadores biológicos e essa categoria específica de catalisadores são chamadas de enzimas. Praticamente todas as enzimas são constituídas de proteínas, elas são proteínas. Com exceção de uma classe específica de enzimas que foi descoberta no século passado, século XX, e que são constituídas de um material nucleico, RNA, chamadas de ribozimas. Aqui nós temos o exemplo de dois tipos de enzimas, uma enzima proteica, que é a catalase. Essa vai ser uma representação muito comum para proteínas, inclusive enzimas. E aqui um exemplo de uma ribosina que é constituída de RNA. O mecanismo de ação das enzimas é muito peculiar. Nós temos basicamente uma estrutura que é a enzima. Normalmente as enzimas elas têm dimensões muito maiores do que os substratos com os quais ela irá atuar. E essa enzima ela possui uma estrutura tridimensional e uma área, uma região muito específica na qual ela se liga aos reagentes da reação, chamado substrato, e essa área é chamada de sítio ativo. É o local onde efetivamente ocorrerá a reação. Bom, então o grande avanço que a enzima pode dar numa reação é permitir que os substratos, aqui representados por essas esferas laranja e verde, eles possam se encontrar mais facilmente. Vamos lembrar das aulas de química que para uma reação ocorrer nós precisamos ter alguns fatores. Dentre eles, obviamente, é o encontro dos substratos. Eles têm que colidir, essa colisão tem que ter uma força, uma geometria específica para que sejam formadas ligações químicas entre eles. Essas colisões elas são aleatórias, são probabilísticas, ou seja, é a chance de um substrato encontrar o outro, colidir e ter a reação. A enzima ela permite um local mais fácil de encontro entre eles, uma vez que elas se ligam a um substrato, se ligam ao outro, aproximando esses substratos. Podem ser dois, pode ser um, pode ser mais de dois, enfim, depende da reação que nós estivermos analisando. E esse processo ocorre mais rapidamente. Bom, então aqui no sítio ativo, nessa região conhecida da enzima, onde você tem a ligação com o substrato, a reação se processa e o produto ele é liberado para o meio. Uma característica das enzimas é que ao final do processo ela é restabelecida na sua forma íntegra, ou seja, ela volta ao formato dela. Então ela participa da reação sem necessariamente reagir, sem ser transformada durante esse processo. E aí ela pode ser utilizada para uma nova reação. Aqui nós temos um gráfico de energia em função da coordenada da reação, ou seja, o caminho da reação, por onde a reação se processa, que mostra para a gente em termos físico-químicos como que uma enzima permite que a reação ocorra mais rapidamente. Nós sabemos que, aqui um exemplo de uma reação exotérmica, né, os reagentes têm mais energias do que o produto, todas as reações possuem uma resistência a ocorrer, uma barreira que é determinada por os diversos fatores que devem ocorrer para que aquela reação efetivamente se processe. Essa barreira, se a gente for calcular essa energia, ela é chamada de energia de ativação, ou simplesmente EA. E é medida aqui nesse gráfico de energia como a distância do pico de energia até a energia inicial dos reagentes. Quando nós utilizamos uma enzima, por ela permitir esse processo de aproximação do substrato ou dos substratos, facilitando as condições para que a reação ocorra, efetivamente há uma diminuição nessas barreiras todas que anteriormente existiam. E isso é observado matematicamente como uma diminuição dessa energia de ativação, aqui representado
por esse delta. Então, nós temos aqui dois gráficos, o vermelho sem catalisador e o azul com catalisador, no qual fica evidente que essa energia de ativação ela é menor com a presença da enzima. Se a energia é menor, o processo pode ocorrer mais facilmente. E aí, se o processo ocorre mais facilmente, ele é mais rápido. Então, isso é um grande fator do nosso organismo e de qualquer organismo que nós conhecemos, porque permite que as reações tenham uma rapidez suficientemente para a possibilidade da vida. Então, imagine qualquer tipo de reação, como, por exemplo, a digestão de um carboidrato para a manutenção da nossa glicemia. Se esse processo ele ocorresse, mas fosse extremamente lento, levasse 24 horas, por exemplo, seria impossível ter vida, porque até que nós consigamos ter essa carga de carboidrato no organismo, a hipoglicemia já estaria extremamente severa e isso poderia levar a um coma, uma morte. Então, não só nós temos que analisar se as reações são espontâneas ou não, isso tem a ver com a termodinâmica da reação, assunto de uma aula que nós ainda vamos ver, mas também a cinética da reação, a velocidade com que essa reação ocorre. Existem alguns fatores que interferem na atividade dessa enzima. Isso pode favorecer a reação ou pode dificultar a reação. Um desses fatores é o pH. O pH é uma abreviação para potencial hidrogeniônico e ele se relaciona à concentração de íons H+ no meio. Conforme eu vario o pH do meio, então nós teremos ali uma variação das condições que a enzima se encontra. E aí a enzima pode atuar de uma maneira mais efetiva ou menos efetiva. Por exemplo, aqui nós temos 3 enzimas. A ptialina, também chamada de amilase salivar, que se encontra na boca, na nossa boca. A pepsina, que é uma enzima responsável pela digestão de proteínas e que se encontra no nosso estômago. E a lipase, que é uma enzima responsável pela digestão de lipídios e se encontra no intestino. Eu não havia falado, mas a ptialina é responsável pela digestão de amido. Bom, a ptialina possui um pH chamado pH ideal ou pH ótimo, no qual a estrutura da enzima, a forma da enzima, se encontra no seu aspecto ideal. E nesse aspecto ideal, ela tem um processo mais efetivo da reação. E esse pH, para o caso da ptialina, é 7. Então, esse gráfico vai mostrar para a gente que a pHs inferiores a 7 ou superiores a 7, a atividade da enzima vai sendo menor. De modo que o aspecto desse gráfico vai ser invariavelmente uma gaussiana, de boca para baixo, e ele determina no seu pico qual seria o pH ideal para aquele funcionamento daquela enzima. No caso da pepsina, 2, e no caso da lipase, 8,5. Isso está perfeitamente de acordo ao pH dessas regiões do nosso organismo. O nosso organismo não tem um pH fixo para todos os nossos tecidos, os nossos órgãos, ele é variável. O que ele tem por exemplo, na boca, o nosso pH é aproximadamente 7 a 8, e ele mantém esse pH relativamente constante. Não há uma variação naquela região. O nosso estômago, o pH gira em torno de 1 a 2. No normal, a gente fala que é 1,5, 1,2, né, 1,2, melhor dizendo. E aí não há grandes variações naquela região. Quando varia pouco, na primeira casa decimal, né, 1,5 para 1,6, 1,7 ou até mesmo 2, isso causa diferenças fisiológicas e bioquímicas importantes para aquele organismo. Mas o pH em diferentes regiões, ele varia muito. Então, no estômago nós temos na ordem de 1,5 a 2 e no intestino nós temos na ordem de 8,5 aproximadamente. E essas enzimas nessas regiões, elas têm a sua atividade máxima. Então vamos imaginar que nós estamos fazendo a digestão de um alimento. E, por exemplo, um sanduíche, que ele tem um pão que é à base de amido, ele tem proteínas no seu interior, a carne, enfim. E na boca, a ptialina vai encontrar o seu pH ideal para começar o processo digestório do amido. Quando esse material chega ao estômago, ele encontra um pH 1,5 aproximadamente. Lá, a ptialina, que foi levada junto com o alimento, ela perde totalmente a sua ação. Ela fica
desnaturada, porque justamente encontrando um pH muito diferente do seu, ela vai alterar a sua forma de tal natureza que ela não vai conseguir mais realizar a reação de catálise. Nós vamos ver isso por meio de um experimento extremamente simples, que eu vou demonstrar para vocês, da modificação da estrutura de uma proteína por conta dessa mudança de pH. A lipase, que vai digerir basicamente o lipídio, vai encontrar no pH do intestino, que é 8,5, o seu pH ótimo. E toda aquela pepsina que estava no estômago, quando chega no intestino, ela, encontrando esse pH 8,5, perde sua ação também e para de digerir. Então a gente consegue também determinar qual enzima atua em cada um desses organismos por meio da região que ele se encontra. Então vamos verificar agora aqui como que essas alterações podem ocorrer com uma proteína específica da clara do ovo chamada albumina. Bom, então vamos ver aqui um experimento muito simples que vai demonstrar para a gente como que ocorre essa alteração proteica por mudança do pH. Nós temos aqui uma amostra de vinagre que eu já recolhi, nós temos um becker e nós temos um ovo de galinha. A ideia é a seguinte: as proteínas são constituídas de aminoácidos. Os aminoácidos, eles têm interações com cargas. Porque a cadeia lateral de alguns aminoácidos, elas possuem carga, seja positiva ou negativa, outras são polares. Existem até aquelas que não irão interagir, mas, de uma forma geral, entre os 20 tipos de aminoácidos que nós temos, diferentes tipos de aminoácidos que nós temos numa proteína, haverá diversos tipos de interações com cargas. O ácido, ele é uma amostra de oferta de carga que eu posso oferecer para o meu meio. Aqui eu tenho vinagre, e o vinagre é constituído basicamente de 4 a 5% em ácido acético. E isso dará, portanto, uma carga adicional de íons H+, no meio no qual o ovo se encontra. Essa carga H+, vai interagir com esses aminoácidos e vai fazer com que, por exemplo, aminoácidos que têm cadeias laterais com carga positiva sejam repelidas essas cargas laterais por meio desses íons H+. Aqueles que têm carga negativa sejam atraídos. Então, todas essas mudanças de interações dos íons com os aminoácidos, dos aminoácidos com o meio, isso vai fazer uma mudança na forma daquela proteína. E isso altera a sua estrutura. Alterando a estrutura, nós podemos observar muitas vezes isso macroscopicamente. E como nós sabemos que uma proteína tem a sua função biológica intimamente relacionada com a sua forma, alterando a forma dela, alterando a estrutura dela, a função biológica pode ser alterada tanto de maneira positiva, mas também de maneira muito drástica, até desnaturando, o termo que se utiliza, que seria a inativação daquela proteína. Então, por exemplo, um ovo, quando ele é frito, ele não perde valor biológico, ele não vai deixar de ser nutritivo, mas ele vai perder a sua capacidade de se transformar numa ave, justamente por causa das mudanças estruturais. Então vamos verificar isso aqui. Eu vou pegar o ovo, vou aproveitar somente a clara do ovo, porque a clara é constituída basicamente de uma proteína chamada ovo-albumina, e a gema é constituída principalmente de lipídios, que servem para nutrir o embrião da ave. E aí vocês podem observar, já deve ter visto várias vezes isso em casa, que a clara do ovo tem uma coloração levemente amarelada, ela é transparente e ela tem um aspecto líquido, gelatinoso. São esses aspectos que estão relacionados à forma da ovoalbumina. Se alterar a forma da ovoalbumina, pode ser que eu verifique também alterações nesses aspectos. Então, para isso, eu vou adicionar uma carga de H+ aqui, que é um ácido acético, é um vinagre, um ácido
que não tem uma força significativa, então é um experimento que inclusive vocês podem realizar com os seus alunos no ensino básico. Vou agitar um pouco com a colher para aumentar o número de choques efetivos entre os reagentes aqui, a reação ocorrer um pouco mais rápida. E vocês já podem verificar mudanças estruturais aqui, que agora a nossa proteína ela tem um aspecto opaco, não é mais transparente. Ela tem uma coloração levemente branca e ela já começa a adquirir uma configuração mais sólida do que a clara do ovo e por isso ela precipita indo para o fundo do becker. São modificações macroscópicas passíveis de serem observadas por conta da alteração estrutural da clara do ovo. Bom, agora vamos verificar aqui um outro fator que interfere muito na atividade de uma enzima, que é a temperatura do meio no qual a enzima se encontra. A temperatura também é responsável pela modificação da estrutura de uma proteína. Então, vamos lembrar do exemplo do experimento da clara do ovo. Se essa clara do ovo agora for levada a uma frigideira e for aquecida, ela também tem uma alteração muito importante da sua estrutura. E isso pode, de fato, inativar completamente aquela proteína como um todo. Enzimas, a grande maioria, são feitas de proteína, então mudanças de temperatura também podem inativar completamente. Portanto, o gráfico de temperatura ideal ele é muito parecido com o gráfico de pH ideal. Ele também é uma gaussiana de boca para baixo, que mostra que nós temos uma faixa de temperatura aqui, na qual a enzima terá uma temperatura ótima. O nosso organismo, ele funciona basicamente a 36,5 graus e basicamente todas as nossas enzimas terão uma temperatura ótima em torno dessa faixa de 36 até 37, 37,5 graus Celsius. E a gente pode verificar também como é interessante, quando nós estamos num processo infeccioso, por exemplo, uma gripe, que é comum nós temos um processo febril, ou seja, o aumento da nossa temperatura. Esse aumento da temperatura tem diversos fatores que influenciam e muitas vezes o organismo até perde o controle disso, fazendo com que a gente seja obrigado a usar antitérmicos, antipiréticos, que diminuem a nossa temperatura, porque o aumento excessivo de temperatura corporal pode levar à desnaturação das nossas proteínas e, inclusive, à nossa morte. Uma febre acima de 41 graus Celsius é extremamente preocupante e deve ser rapidamente encaminhada a algum atendimento médico. Mas se nós estivermos com uma febre leve de cerca de 37 graus, 37,5, isso pode até ajudar o nosso organismo. E é um mecanismo de defesa, porque isso eleva a temperatura a uma temperatura ótima para o funcionamento das nossas enzimas, inclusive dos processos que envolvem a resposta imunológica ao combate àquele vírus, ou aqueles vírus. Bom, a nomenclatura de enzimas, ela se dá pelo tipo de reação a qual ela catalisa. E eu já adianto a vocês que não se preocupem demais com a nomenclatura por classes. A gente verifica isso para compreender os processos, mas como eu mencionei na primeira aula, não acredito que a bioquímica deva ser um conjunto de palavras a serem memorizadas, e sim a compreensão de diversos processos. Portanto, é muito comum a gente acabar memorizando somente aquelas enzimas que têm um papel mais relevante em processos que nós estamos preocupados e investigando. E não há, como por exemplo, em algumas outras áreas, uma necessidade de uma memorização do nome de todos os substratos, enzimas, produtos que nós vamos verificar. Mas é muito interessante a gente notar quais são algumas reações que ocorrem no nosso organismo e qual é o tipo de enzima que atua nesse sentido. Então, um tipo de reação muito comum é a de óxido-redução. E é uma reação na qual você tem trocas de elétrons e podem ser observadas, por exemplo, com a troca de hidrogênio entre espécies químicas de uma reação. Essa classe é a classe das óxido-redutases. Outra classe são das transferases, são enzimas responsáveis pela transferência de um grupo, de um substrato, para o outro. Então aqui, por exemplo, eu estou representando genericamente esse grupo como X, ele está sendo transferido dessa substância A para uma substância B. Já as hidrolases, elas são responsáveis por usar uma molécula de água para quebra de ligações
de outras moléculas, entrando o hidrogênio em um desses átomos e o OH no outro. As liases são aquelas que adicionam grupos a duplas ligações ou removem grupos deixando dupla ligação. Então, por exemplo, aqui a adição de um grupo, eu tenho uma molécula genérica XY, ela vai ser utilizada para quebrar essa dupla ligação e aí eu terei XABY na molécula. As isomerases são moléculas que fazem reações simplesmente de rearranjo dos átomos dentro de uma molécula e, portanto, uma reação de isomerização, e aqui representado genericamente como a mudança, né, da posição desse grupo X, aqui para cá, tá? Para esse ligante B, e o grupo Y para esse ligante A. E as ligases, não confundir com a liase, são aquelas que fazem condensação de duas moléculas, e isso está associado ao consumo de ATP. Então eu tenho, por exemplo, uma molécula A que vai se ligar a uma molécula B, e isso se processa à custa de gasto de ATP. Então é mais uma observação aí da necessidade de ATP do nosso organismo. As enzimas também são muito utilizadas para verificar a nossa condição clínica. São usadas como exames laboratoriais. Isso parte de um princípio muito utilizado em diversos aspectos da medicina. Vamos imaginar uma célula e no interior dessa célula nós temos um conteúdo enzimático. É natural que se eu retirar uma amostra de sangue, nós não encontremos essas enzimas no sangue, porque elas estão no interior dessa célula. Se eu pego uma amostra de sangue e encontro essas enzimas que deveriam estar, por exemplo, num hepatócito, a célula do fígado, é sinal de que aquela célula do fígado teve uma lise, teve uma quebra, ela rompeu e extravasou o seu material intracelular. E aí esse material pode ser encontrado no plasma, então facilmente obtido através de uma retirada de amostra de sangue. Claro, se você pegar um exame de sangue, você vai verificar que sempre tem níveis mínimos de determinadas substâncias que deveriam ser encontradas, espera-se ser encontradas no sangue, porque esse processo de lise ele é um processo que ocorre naturalmente. Então, constantemente nós estamos degradando células, ressintetizando determinadas células, e essa quantidade ela é chamada basal, uma quantidade mínima. E existem os níveis acima dessa quantidade mínima. Então, quando se passa acima desse valor que se espera encontrar num indivíduo dito normal, é um indício de que houve algum processo ali de uma lesão celular e essas lesões celulares estão muitas das vezes relacionadas a quadros patológicos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tabela retirada do livro Marzocco e Torres, que mostra para a gente que altas concentrações de transaminases é indício de uma doença chamada hepatite. Hepatite é uma infecção do fígado e essas transaminases são enzimas que são encontradas nos hepatócitos. Então, a concentração aumentada no sangue, no plasma, é indício de que pode ser que tenha sido um comprometimento do fígado. É importante mencionar que a análise desses exames ela só é feita por meio de profissionais da área, né, profissionais de laboratório, farmacêuticos, bioquímicos, profissionais médicos, e elas devem ser consideradas por múltiplos fatores. Eu não posso pegar um dado cru de uma transaminase aumentada e falar, olha, decididamente esse indivíduo tem uma hepatite. Não, isso não é verdade. Tá? Então aqui a gente está analisando só do ponto de vista didático como que pode se relacionar algumas enzimas. Do ponto de vista prático, nós temos que ver outros fatores também envolvidos. Bom, a creatina quinase, que é uma enzima responsável pela fosforilação da creatina, né, um substrato que nós temos principalmente no tecido muscular e cardíaco, e a lactato desidrogenase, que é uma enzima muito presente no músculo cardíaco, quando estão presentes em altas concentrações no plasma, é um indício importante de infarto do miocárdio. Então, isso muitas vezes é utilizado pelo médico, cardiologista, que pede um exame após o paciente ele indicar ali um evento de dor no peito, que se arrastava eventualmente pelo lado esquerdo do braço, do corpo e do braço esquerdo. E aí ele fala, bom, vamos fazer esse exame e identifica essa enzima em alta concentração no sangue. Fala, olha, você deve ter tido um infarto em algum momento da sua vida aí, né, naquele período que você teve essa dor e vamos tratar isso. Né? Isso quando pode ser feito dessa maneira, né, quando o infarto não é fulminante ou tem outras consequências.
Bom, a amilase lipase é um indício de pancreatite, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase de processos obstrutivos biliares, muitas vezes uma pedra na vesícula biliar, fosfatase ácida de um câncer de próstata, a creatina quinase isolada, sem o aumento da lactato desidrogenase, pode ser um indício de uma lesão grave cerebral, um acidente vascular encefálico. A lactato desidrogenase isolada pode ser o caso de uma anemia hemolítica, essa enzima está muito presente nas hemácias, e o aumento da amilase pode ser um caso de parotidite, que é o nome dado à cachumba. E nós também utilizamos um estudo da velocidade das reações catalisadas por enzimas, chamada cinética enzimática. Na bioquímica, isso vai ter aplicações diversas, desde a farmacologia, biologia, a própria química, e nós observamos que as enzimas, elas trabalham no nosso organismo em concentrações sempre muito menores do que a concentração de substrato. Então nós temos aqui essa tabela que indica para a gente, por exemplo, uma concentração limitada de enzimas aqui e uma concentração de substratos que vai variar em cada um desses casos. O encontro da enzima com o substrato também é aleatório, é a chance, a probabilidade disso acontecer por estarem ambos próximos, estarem numa mesma região. Então, quando eu tenho uma concentração limitada de substrato, digamos que a quantidade de enzimas aqui representadas dessa forma, que encontraram o substrato, aí ficou pintado de vermelho aqui no interior, e a gente chama esse conjunto de ES, ou seja, o conjunto enzima-substrato, foi de 25%, ou seja, 1 em 4. Isso dá uma velocidade para a reação de 25% da sua possibilidade. Quando a gente dobra a quantidade de substrato, nós temos um dobro da velocidade da reação, e quando nós triplicamos, nós temos o triplo da velocidade da reação. Portanto, nós vamos analisar num gráfico como esse, que aqui na abscissa o tempo transcorrido e na ordenada a concentração das substâncias que eu estou analisando. No início eu tinha uma concentração determinada de enzima, que é representada por essa linha azul, e tinha uma concentração muito superior de substrato. Como eu falei, isso é um processo biológico muito comum. Nós só vamos ter concentrações diferentes em situações in vitro. Em vivo, em situação biológica, numa célula, a concentração de enzima é muito inferior à de substrato. E aí, conforme o substrato, a concentração vai diminuindo, porque ela está reagindo com a enzima, então a de enzima também vai diminuindo, porque agora o que eu estou formando é um processo de formação do complexo enzima-substrato. E, consequentemente, se eu tenho um complexo enzima-substrato, o próximo passo é essa reação efetivar um produto e liberar a enzima para que haja um novo complexo enzima-substrato. Então vai aumentando a concentração de produto. Esse gráfico mostra uma quebra, né, que não é linear, ele tem uma continuidade muito maior do que a extensão desse slide, e mostra para a gente que ao final de todo o processo eu tenho todo o substrato convertido em produto e a reestabilização da concentração de enzima original para uma nova reação. Aqui é um gráfico típico de uma análise da velocidade de uma reação em função da concentração do substrato. Nós verificamos que o aspecto gráfico, né, é hiperbólico, ou seja, ele tem esse aspecto curvo e vai tendendo a se aproximar de um limite máximo sem encostar nele. E eu tenho alguns pontos importantes aqui, ou seja, o máximo que eu consigo alcançar da velocidade de uma reação, obviamente, é chamada de velocidade máxima. E a metade dessa velocidade é chamada metade da velocidade máxima. Existe um dado relevante que é chamado de Km. Km é a constante de Michaelis-Menten. São dois cientistas, né, o Michaelis e a Menten, que estudaram esse processo de cinética enzimática e que verificaram que a concentração de substrato suficiente para alcançar a metade da velocidade máxima e levava o nome de Km, a constante de Michaelis-Menten. Então,
Se eu triplicar aqui a concentração de enzima do meu processo, eu tenho um aumento da velocidade máxima da ordem de 3 vezes maior. Mas eu não altero o km, ou seja, eu não altero a concentração de substrato necessária para alcançar a metade da velocidade máxima. E aí, por meio de cálculos matemáticos, Michaelis e Menten chegaram à seguinte relação de que o km ele dava também uma ideia da afinidade da enzima pelo substrato, ou seja, quanto era mais fácil aquela enzima interagir com aquele substrato quimicamente e promover uma reação. Então, se o km é muito alto, vamos lembrar aqui que eu vou precisar de uma alta concentração de substrato para que eu tenha metade da velocidade máxima, ou seja, a afinidade da enzima pelaquele substrato é baixa. Se o km é muito baixo, ou seja, com uma pequena concentração de substrato, eu já alcanço metade da velocidade máxima. Então, a afinidade daquela enzima pelaquele substrato é alta. Outro gráfico que mostra para a gente a relação enzima com a velocidade da reação é esse, que é uma linha reta, mostrando para a gente que essa reação é linear, ou seja, sempre que eu aumentar a concentração de enzima, eu aumento a velocidade da reação. Isso num sistema em vivo, que a gente vai considerar sempre que a quantidade de substrato é muito superior à quantidade de enzima. Então, a concentração de enzima sempre ela é fundamental para afetar a velocidade de uma reação. E por fim, nós temos aqui uma conversão matemática, né, chamada de conversão de Lineweaver-Burke. Eles fizeram simplesmente um cálculo logarítmico daqueles dados que nós temos da velocidade da reação em função da concentração de substrato, porque por meio disso o gráfico deixa de ser hiperbólico e ele se transforma em uma linha reta. E por meio disso fica muito mais fácil nós calcularmos ou encontrarmos ou identificarmos o km nesse gráfico. Ele vai cortar o eixo x. O único detalhe é que esse ponto é o inverso do km negativo. Então eu só faço uma transformação matemática aqui para saber qual é o valor exato do km dessa enzima. Onde corta o eixo y é o inverso da velocidade máxima. Então, em laboratório de cinética enzimática é muito utilizado essa transformação para que tenha esses valores precisos de km e de Vmax de uma enzima. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, verifiquem o material complementar no AVA e bons estudos.